É sensato que uma namorada e um namorado viajem juntos? Ficar no mesmo hotel, eles deveriam? É uma pergunta que recebemos regularmente, e desta vez de uma jovem. Ela diz: Olá, Pastor John. Meu namorado e eu pretendemos sair para uma viagem de 3 semanas que agendamos há 5 meses. Minha mãe disse que temia por nós e pelas tentações que poderiam surgir durante a viagem. Eu garanti a ela que, embora já tivéssemos caído em tentação no passado, procuramos muito em Deus e em outros conselhos cristãos a confrontação dessa prática e realmente a colocamos aos pés da cruz. Depois de discutir isso respeitosamente e na íntegra, concluímos que tudo ficaria bem. Hoje minha mãe me confrontou novamente e me disse que acredita que estamos desonrando a Deus, mesmo que fiquemos em quartos separados a semana inteira. Enquanto me sinto frustrada, também não quero desonrar os anseios de meus pais. Estou preocupada em saber se estamos desonrando a Deus viajando juntos antes do casamento. Sabe, eu tenho pensado muito sobre essa questão e tenho algumas ideias que vou expor em 1 minuto. Estou me perguntando o que dizer para essa jovem e com certeza vou dizer alguma coisa. Mas eu já queria responder. Jovem, vamos lá. Mostre seu respeito por essa mãe. Guarde esta viagem. Ok, já chega disso. Deixe-me dar minha resposta. Deixe-me apresentar 3 razões da Bíblia pelas quais acho que os instintos éticos de sua mãe estão certos. Eu acho imprudente para um casal não casado fazer uma viagem como essa juntos. E não apenas imprudente, mas contrário a 3 diretrizes bíblicas. Primeiro, deixe-me sugerir porque acho que isso seja um problema entre você e sua mãe. Provavelmente, 50 anos atrás, quando eu tinha 20 anos, fazer uma viagem de 3 semanas como um casal solteiro seria mais impensável do que é hoje. E por que isso? Por 2 razões, pelo menos. Uma é que o sexo fora do casamento hoje é considerado normal pelo mundo. Evitar situações em que isso possa acontecer mais facilmente é inútil na cultura geral. Há menos apoio cultural à convicção de que essas viagens não são sábias. Essa é a primeira razão pela qual isso é um problema, uma mudança cultural como essa, que não é uma mudança saudável. A outra razão é que durante os últimos 50 anos tem havido uma crescente pressão cultural para tratar homens e mulheres como se fossem iguais. O que significa que deveria ser tão legítimo fazer uma viagem com uma moça quanto é viajar com um rapaz. Caso contrário, seria injusto. Agora, considero essas 2 transformações culturais trágicas, levando a muitos pecados e muitas tristezas, mágoas e danos em todos os tipos de formas e relações. Nada contra essas marés culturais requer uma forte confiança e coragem por parte de um jovem. Espero que você seja esse tipo de pessoa forte, confiante e corajosa. E espero que seu namorado também seja. Então, essa é a configuração. Essa é a configuração que eu acho que cria o conflito atual. Agora, aqui estão 3 ensinamentos bíblicos que, acredito eu, vão fazer com que você não faça essa viagem e guarde-a para quando se casar. Primeiro, Deus criou o corpo e a mente humanos de tal maneira que aqueles que estão apaixonados desejam muito se tocar e avançar juntos em direção ao clímax sexual. Isso é normal. É inevitável que esse desejo aconteça. Deus reservou a alegria desse relacionamento e satisfação para o casamento e nenhum outro lugar. Você já descobriu, você disse isso, que um longo período juntos, especialmente sozinhos, torna esses desejos muito fortes. Eles já levaram vocês a uma atividade sexual da qual você se arrepende. Se você gosta de agradar o Senhor com pureza de mente e corpo, aqui está a orientação que Deus dá em Romanos 13:14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Esse termo, nada disponhais, significa não se colocar em uma posição desnecessária que provavelmente despertará desejos que você não pode controlar. Se você disser, nós podemos controlar.
eu a lembraria de duas coisas. Uma é que Deus nos adverte que os desejos são enganosos, Efésios 4, 22. Eles são enganosos e o pecado é enganoso, Hebreus 3, 13. Isso significa que os desejos do corpo têm um enorme poder sobre a mente e a vontade para fazer você pensar e fazer tolices. Esse é o poder dele. Algumas tentações, portanto, devem ser evitadas, não apenas resistidas. Deus poderia realmente segurar Jesus se ele pulasse do pináculo do templo, certo? Lucas 4, versos 9 a 12. Ele poderia. Teria sido fácil. Deus pode fazer isso exatamente da mesma forma que ele poderia impedir você de praticar fornicação. Jesus disse a Satanás: eu não vou pular. Ponto. A razão dele era a mesma que deveria ser a sua. Não tentarás o Senhor teu Deus. Lucas 4, verso 12. Deus poderia, se quisesse, mantê-la pura em uma viagem dessas. Mas as advertências dele são tais que você deve dizer: não vou colocar o Senhor à prova. Esse é o ensinamento número 1. Aqui está o segundo ensinamento bíblico que deve fazer com que você guarde esta viagem para quando for casada. A maioria das pessoas no mundo, tanto religiosas quanto irreligiosas, presume que, se vocês estiverem viajando juntos, dormirão juntos. A maioria dos que virem vocês nem saberem que vocês têm quartos separados. E outros pensam que quartos separados não impedirão que vocês durmam juntos. Afinal, para a maioria dos jovens de hoje, o sexo antes do casamento é normal. Eles veriam vocês apenas se encaixando na cultura. Isso é o que eles assumiriam. As pessoas biblicamente informadas assumirão que você é descuidada, se não pecadora. Pessoas não bíblicas, aquelas com que você deve se importar muito, assumirão que você está fazendo sexo. É isso que elas vão assumir. Não há outra maneira de eles pensarem em vocês enquanto os observam. Aqui está o que Deus diz sobre esse tipo de observação do mundo. Ele diz: de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora. 1 Tessalonicenses 4, verso 12. Essa palavra, dignidade, no original grego é euskenomos. E é uma palavra muito interessante. Significa manter uma boa postura, adequadamente, apropriadamente. Ou esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Romanos 12, verso 17. Ou, pois os que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. 1 Coríntios 8, 21. Se você ama a Cristo mais do que a diversão dessa viagem e deseja que suas vidas falem claramente sobre os padrões de pureza dele, não acho que você priorize essa viagem em detrimento do seu compromisso de comunicar claramente a beleza dos padrões de pureza de Cristo. Essa viagem não comunica isso. Terceiro, ao fazer ou não essa viagem, você enfraquece ou fortalece os padrões de outros cristãos, especialmente os mais jovens, que podem ser ainda mais fracos do que você e estarem buscando mais justificativa para fazer o que você está prestes a fazer. Paulo diz: se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. 1 Coríntios 8,13. Agora, quanto mais ele evitaria uma viagem de 3 semanas que tornaria ainda mais normal, uma prática que a maioria das pessoas simplesmente não seria capaz de enxergar sendo feita com pureza sexual? Deixe-me dizer isso de novo. Quanto mais Paulo diria: não farei uma viagem de 3 semanas, que tornará ainda mais normal uma prática que a maioria das pessoas simplesmente não será capaz de enxergar sendo feita com pureza sexual? Você tem o direito de fazer esta viagem em sua liberdade cristã? Provavelmente. Não é essa a questão, diria Paulo. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 3. Para Paulo, isso significava não fazer coisas que ele tinha todo o direito de fazer.
A questão não é de direitos. A questão é amor, pureza. E se você participará de um padrão cultural que traz a destruição a longo prazo. Por causa desses 3 ensinamentos bíblicos, acho que os instintos morais de sua mãe sobre esta viagem estão certos. Gostaria de encorajá-la a guardar a alegria desse tipo de união estendida para o casamento. Você não vai se arrepender. Você ouviu John Piper Responde, produzido por Desiring God, Ministério Fiel e Voltemos ao Evangelho. Para mais conteúdos gratuitos, acesse ministériofiel.com.br e voltemosaoevangelho.com.